O ceifador da lua cheia. Capítulo 35. Mu Jeonjin caminhou para frente com uma carranca na testa. Originalmente, ele deveria estar com seus discípulos, mas escolheu se separar e se mover sozinho. Isso não é estranho. É altamente improvável que os assassinos construíssem uma instalação tão grande no subsolo apenas para assassinar Gunsa. Intuitivamente, não fazia sentido. Era verdade que a imagem de Gunsan era amplamente reconhecida em Jianghu, mas sua reputação ainda se limitava à província de Sichuan. As seitas como o Templo Shaolin, a seita do Monte Huai e a seita Wudan tinham melhores artistas marciais do que o Gunsan. Eles já têm uma excelente reputação, e havia uma grande possibilidade de serem figuras de destaque no futuro. Claro, também havia uma grande possibilidade de que o Gunsan se tornasse uma figura de liderança em Sichuan, mas sua reputação era mais fraca do que a dos discípulos das outras três seitas. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, fazer este lugar apenas para matar Gunsan o fazia parecer mais especial. É muito provável que os assassinos tenham descoberto e utilizado esta instalação que alguém fez. Um grupo capaz de criar uma instalação tão grande deve ter tido força e poder extraordinários. Não importa o quão urgente a situação em que estivessem, ele tinha que saber quem fez este lugar. Porque estava relacionado à dignidade da seita Qixen. Se o poder que criou este lugar ainda existe em Sichuan, ficou claro que eles acabariam sendo uma grande ameaça para a seita Qixen. Essa foi a razão pela qual Mu Jeonjin se movia sozinho. Mu Jeonjin descobriu uma grande porta de ferro. Olhou em volta com a tocha, abriu a fechadura e entrou. O lugar que ele encontrou era a moradia dos instrutores do Grupo Fantasma de Sangue. As residências dos instrutores estavam iguais a quando eles partiram. Assim como as crianças, os instrutores sofreram com as longas horas na caverna subterrânea. Eles não queriam levar os objetos associados à caverna subterrânea para a superfície. Então deixaram a maioria de suas coisas para trás. Mu Jeonjin olhou para os quartos dos instrutores um por um, mas a maior parte continha apenas coisas inúteis. Ainda assim, sem sinal de desagrado, Mu Jeonjin vasculhou meticulosamente todos os quartos. Ele vasculhou todos os quartos assim, e chegou ao último quarto. Era a residência de Lin Saeol. Enquanto vasculhava pelo quarto de Lin Saeol, Mu Jeonjin encontrou um compartimento secreto. Era o lugar onde Lin Saeol escondia seus documentos importantes. Mu Jeonjin usou sua tocha e leu os documentos um por um. Esses desgraçados! Mu Jeonjin, que estava lendo o documento em suas mãos, explodiu de raiva. Segredo apenas para o capitão do Grupo Fantasma de Sangue. Solicitando o assassinato de Wu Gunsan. Duração: 7 anos. Recompensa: 500.000 ouros. Condição: não deixar um único traço relacionado ao Grupo Fantasma de Sangue. Era uma nota que alguém encomendou para o Grupo Fantasma de Sangue. Como se atrevem? Por apenas 500.000 ouros, a seita Qixen perdeu seu futuro brilhante. Mesmo que houvesse um pouco de dificuldade, isso não mudava tanto quanto o fato de Wu Gunsan ser como uma lâmpada que iluminaria a seita Qixen. Ah! O guerreiro Mu Jeonjin, com o cabelo eriçado, destruiu a parede à sua frente com sua grande e intensa aura. Kwaheung! Uma parede grossa desmoronou com seu rugido poderoso, que estava carregado com toda a sua energia interna. Mu Jeonjin franziu a testa, porque ele não sabia que a parede iria desmoronar devido à aura que foi causada por sua raiva. Ele conduziu sua tocha pela parede em ruínas. Naquele momento, um pequeno ruído atingiu os ouvidos de Mu Jeonjin. Mu Jeonjin apontou cuidadosamente sua tocha na direção do som. No momento em que ele confirmou a realidade do barulho, o corpo de Mu Jeonjin enrijeceu. O quê? Ele arregalou os olhos em descrença. Havia um grande poço para onde o olhar de Mu Jeonjin foi direcionado, e havia inúmeras cobras emaranhadas nele. A visão de cobras grandes e pequenas se contorcendo era aterrorizante o suficiente para deixá-lo enjoado. Foi a primeira vez em sua vida que ele viu tal visão, então foi incapaz de agir por um momento. Loucura! Ele voltou a si depois de um tempo. As cobras acordaram, se contorcendo e sibilando como se sentissem a presença de Mu Jeonjin. Uma ou duas dificilmente seriam audíveis, mas quando um grande número de cobras sibilava, o som era muito amplificado.
tornando-o ainda mais aterrorizante. As cobras estavam hibernando há muito tempo, mas foram acordadas pelo som de Mu Jeonjin quebrando a parede com sua aura. Algumas cobras grandes usavam umas às outras para rastejar para fora da cova. No entanto, não era provável que elas saíssem imediatamente. Então Mu Jeonjin olhou para dentro com confiança. No meio da sala havia uma pequena mesa. Havia bastante poeira sobre a mesa. Um livreto amarelo na mesa foi revelado quando Mu Jeonjin chegou a ela. No momento em que ele verificou as letras no livreto, os olhos de Mu Jeonjin tremeram. Estilo, dos 9 demônios, agora era um nome esquecido. Os jovens artistas marciais de hoje nem sabiam que tal nome existia. Mesmo entre os guerreiros idosos, apenas alguns conheciam o estilo dos 9 demônios. O estilo dos 9 demônios desapareceu há muito tempo. Houve 2 grandes guerras que decidiram o destino de Jian Hu em centenas de anos. A Guerra dos Demônios e do Céu e a Batalha do Céu Sangrento. A Guerra dos Demônios e do Céu ocorreu apenas algumas décadas atrás, enquanto a Batalha do Céu de Sangue aconteceu muito antes disso. E os inimigos de ambas as batalhas foram aqueles que continuaram o nome de Mágio ou a seita demoníaca. Embora agora seja um nome esquecido na memória das pessoas, o nome Mágio já foi sinônimo de medo. Havia 13 tribos da seita demoníaca além do Bonsanyomaek e a escola dos 9 demônios era uma dessas 13 tribos. As 13 tribos eram temidas porque possuíam uma força comparável à das principais seitas. No entanto, muitos deles foram destruídos durante a Batalha do Céu Sangrento ou absorvidos pelos deuses e desapareceram do mundo. A escola dos 9 demônios era uma dessas seitas. Mu Jeonjin não sabia o que aconteceu com eles, mas seus nomes não foram mencionados nenhuma vez desde a Batalha dos Céus de Sangue. A razão pela qual Mu Jeonjin sabia sobre a escola dos 9 demônios era porque os livros de história que eram mantidos na biblioteca da seita Qingshen continham informações detalhadas sobre a situação daquela época. No livreto, estava escrito que a escola dos 9 demônios era uma seita imprevisível e bizarra. Assim como o nome Escola dos 9 Demônios, havia 9 poderes demoníacos diferentes dentro da seita, e eles lidavam com técnicas bizarras e práticas demoníacas em vez de artes marciais tradicionais. Esta é a base secreta ou fortaleza da Escola dos 9 Demônios. Se fosse a base da Escola dos 9 Demônios, uma tribo da seita demoníaca, e nada mais, então tudo faz sentido. Então os assassinos acidentalmente encontraram e usaram este espaço vazio que a Escola dos 9 Demônios deixou. Mu Jeonjin leu o livreto. O livreto descreve o processo de estudar vários venenos, um monstro desconhecido. O conteúdo do livro era tão vasto que era impossível entender tudo com apenas o olhar. Ainda assim, uma coisa era certa. O fato de que a Escola dos 9 Demônios era especialmente obcecada por cobras. As cobras se contorcendo no poço foram laboriosamente coletadas de todo o mundo pela Escola dos 9 Demônios para estudá-las. No entanto, quando a Escola dos 9 Demônios deixou este lugar, ficou claro que eles não tinham escolha a não ser abandoná-las. Escola dos 9 Demônios. Talvez eu tenha que checar assim que eu voltar para a seita principal. Mu Jeonjin colocou o livreto em seus braços e saiu. Agora que ele descobriu a identidade da caverna subterrânea, ele tinha que voltar para pegar o assassino. Os rostos dos discípulos da seita Emei, enquanto caminhavam segurando suas tochas, estavam cheios de tensão. Mesmo a densa escuridão não escondia completamente seus medos. Foi a primeira vez desde que nasceram que foram colocados em uma escuridão tão densa. Eles nunca imaginaram que seriam capazes de entrar em um espaço tão vasto e escuro. Era um espaço desconhecido que eles nunca imaginaram. Então eles tinham que ser mais cuidadosos dando um passo de cada vez. Vamos lá, vocês não conseguem se mover? Se não fosse por Jeonhua, que os seguia com uma voz feroz por trás, eles não seriam capazes de se mover assim. Jeonhua encorajou os discípulos mais jovens. Seu rosto estava preenchido com uma pitada de ansiedade. Uma sensação de crise preencheu sua mente, de que todos os segredos deles seriam revelados se o assassino não fosse encontrado e eliminado mais rápido do que a seita Qingshen. Ela estava pensando em matar Piyuano. No meio de seus pensamentos, os discípulos de Emei aumentaram a velocidade de sua busca. Mas a caverna subterrânea era mais extensa do que eles poderiam imaginar.
Como poderia existir um espaço tão grande no subsolo? Além disso, estava incrivelmente escuro. Sem uma tocha, eles não conseguiam nem dizer o que estava na frente deles. Não importa quão elite fossem os discípulos da seita Emei, seu poder foi inevitavelmente disperso enquanto procuravam uma área tão ampla. No entanto, como os discípulos de Emei estavam tão concentrados na busca, eles nem perceberam esse fato. Alvejando por esse momento enquanto se escondia no escuro, um assassino de olhos vermelhos começou a se mover. Piuan estava reclinado em um buraco acima da parede da caverna subterrânea. De onde ele estava sentado, os movimentos dos guerreiros Emei eram claramente visíveis. Eles estavam perseguindo seu rastro ruidosamente enquanto se moviam com suas tochas para lá e para cá. Eles estavam tentando capturar Piuan, mas seus movimentos estavam realmente expostos. O primeiro alvo de assassinato de Piuan foi o guerreiro na frente. Ele era um artista marcial chamado Gon, um discípulo de segunda geração da seita Emei. Gon era uma artista marcial que entrou quando Guazatai, a abadesa das 9 calamidades, começou a aceitar alunos do sexo masculino. Ele mostrou talento suficiente para romper as paredes de Junai. Como também era tenaz, foi moderado por Gu Huazatai. A razão pela qual Gon assumiu a liderança foi para mostrar sua presença usando esta oportunidade. Apesar do fato de que o muro que impedia os homens de ingressarem na seita estava quebrado, a discriminação ainda existia entre os discípulos masculinos e femininos. Se eu fizer uma contribuição substancial desta vez, eles passarão a visão de Emei para mim. Naquele momento, os pensamentos de Gon foram subitamente cortados. Até mesmo seus olhos que estavam ardendo de ambição perderam o foco. A adaga, que silenciosamente cortou as vértebras cervicais de Gon, parou sua respiração imediatamente. Não houve gritos, nem comoção. Piuan veio com a escuridão e tirou sua vida em um instante. Ah, irmão Gon! Quando os guerreiros que seguiam Gon perceberam o que aconteceu, Piuan já havia chegado perto deles. Piuan, que se aproximou a uma velocidade assustadora sem deixar rastro, quebrou seus pescoços em um instante. Piuan injetou sua energia interna no fio de Xionjansa e o puxou com toda a força. Tududuk. As cabeças dos guerreiros que se separaram de seus pescoços voaram antes de cair no chão. A escuridão obscureceu o cenário terrível. Piuan, que matou 3 discípulos Emei em um instante, se escondeu no escuro novamente. Gon foi morto pelo assassino. Todo mundo, cuidado com seus arredores. Uma comoção irrompeu entre os guerreiros da seita Emei, que tardiamente notaram a morte de Gon. O caos foi uma oportunidade de ouro para Piuan. Ele se misturou silenciosamente entre os discípulos de Emei. Embora sua roupa fosse um pouco diferente, não era um problema porque a escuridão o cobria. Havia um oponente bem ao lado deles, mas os discípulos da seita Emei permaneceram desatentos desse fato. Eles não teriam imaginado que Piuan ousaria se misturar orgulhosamente entre eles. No entanto, a audácia de Piuan excedeu sua imaginação. Os discípulos de Emei só podiam ver adiante confiando em tochas, mas era diferente para Piuan. Mesmo no escuro, ele podia ver como se fosse meio-dia. A diferença decidiu sua vida e morte. Puk. Piuan envolveu seu antebraço ao redor do pescoço do guerreiro que estava bem ao lado dele. O guerreiro, que se assustou com o súbito aperto de sua respiração, agarrou a espada ao contrário e tentou esfaqueá-lo de costas. Mas antes que a espada pudesse atingi-lo, Piuan já torceu o pescoço do homem. Touduk. A respiração do homem foi cortada com um som estranho de seu osso fraturando. Piuan era implacável. Ele se misturou aos discípulos de Emei e os assassinou como bem entendia. Em um instante, mais de 20 discípulos da seita Emei perderam suas vidas para Piuan. Jeonhua, que reconheceu a gravidade da situação tarde, gritou: "Todos vocês, reúnam-se. Ele está escondido entre nós." Os discípulos Emei apressadamente se reuniram em torno de Jeonhua. Piuan o seguiu até o fim e levou mais 2 pela garganta. Og. Eurg. Os discípulos da seita Emei fizeram uma expressão de medo ao ver os guerreiros que caíram com espuma em suas bocas. Um medo tremendo desabou como um maremoto e engoliu seus corações. Uag. Não consigo. Como isso pode acontecer?
Os rostos dos guerreiros Emei estavam todos brancos. Isto não é bom. Yong-Seol-Han disse enquanto olhava para os rostos dos discípulos. Apesar do encorajamento de Jeonhua, a moral dos discípulos já estava baixa. Como ela esperava, este era o domínio de Pyuan. Ele estava usando tudo aqui para caçar os discípulos de Emei como bem entendia. Se continuar assim, definitivamente haverá mais vítimas. O talento de Yong-Seol-Han era real. Suas artes marciais já atingiram um nível comparável ao dos famosos mestres de Sichuan. Considerando sua idade, era uma conquista surpreendente. Mas até mesmo com esse tipo de habilidade, ela não conseguia detectar Pyuan. Pyuan era a própria escuridão. Sua capacidade de usar a escuridão e o caos era incomparável, que ninguém ousava imitar. Ele se infiltrou nos discípulos de Emei, fomentando a divisão e uma sensação de crise. E por causa disso, os guerreiros Emei perderam a razão de medo e foram de um lado para o outro. Jeonhua tentou resolver o caos, mas foi em vão. Ela já estava perdendo o controle dos discípulos. Aos olhos de Yong-Seol-Han, parecia um navio afundando. Se continuarmos assim, vamos acabar ficando presos. Temos que unir forças com os guerreiros da seita Qin Shen pelo menos uma vez. Ela rapidamente olhou ao redor. No entanto, no lugar onde eles estavam, nenhum dos discípulos da seita Qin Shen podia ser visto. Foi então, de repente, um foguete explodiu no meio dos discípulos de Emei. Como faíscas se espalharam em todas as direções junto com a explosão, os discípulos se assustaram e se espalharam por todo o lugar. Anã! Se reúnam todos! Jeonhua gritou alto, mas sem sucesso. Sua voz não foi ouvida pelos discípulos de Emei, que estavam perdidos em sua confusão e medo. Todos se reúnam ao redor da mansão. Yong-Seol-Han também gritou até que sua garganta estava prestes a estourar. Mas seu grito foi inútil. Naquele momento, os olhos de Yong-Seol-Han viram uma sombra escura passando pelos discípulos de Emei. Os gritos de alguém continuaram a rasgar a escuridão.